Olá, pessoal! Hoje nós vamos gravar sobre as considerações da prática e teórica dos cálculos feitos da nossa PCC de análise combinatória. A gente teve no polo, né, juntamente com a minha colega, fazendo as jogadas de cartas, de dados e de moedas. Como é uma atividade bem complexa que vai bastante tempo, a gente acabou utilizando todo o tempo do grupo de estudo lá fazendo essa parte. E por isso que hoje a gente está gravando separadamente, agora online, esse vídeo sobre os cálculos. Então vamos lá, começando com o lançamento da moeda. Então, foi jogada a moeda, né, 100 vezes. Não tinha um jeito certo, né, de se jogar ela, não tem um jeito padrão. Toda vez que a gente joga, sempre vai dar um jeito diferente. Até mesmo de tanto jogar vai cansando, né? Então, a gente fez na, na teórica, a gente calculou o lançamento, né? 100 dividido por 2 dá 50%, né? Só que na nossa prática, saiu 51 coroas, 51% de chance de coroas e 49% as caras. Então, deu 1% aí de erro humano. Agora, a gente vai falar sobre o segundo passo, que era o lançamento os 4 lançamentos da moeda, que a gente utilizou o arranjo de repetição, que são 4 probabilidades, que dá 1 ou 2, né? Referente a 50% que vai dar cara e 50% de chance que vai dar coroa. Então, na teórica, se colocar, né, em quadrados, fazer 2 sobre 2 vezes 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1, vai dar um resultado de 16 sobre 2, resultando em 8% de probabilidade. Só que na nossa prática, a gente conseguiu atingir 9%. Então, agora eu vou falar da segunda atividade, que é sobre os dados de soma 7. Nós fizemos um espaço amostral, uma grade de 6 por 6, e algumas pessoas trabalham essas combinações eximindo os valores duplicados, né? No nosso caso, a gente fez as duas formas, então não eximindo os valores duplicados dos números que somados podem dar 7 da combinação entre os dois dados, nós temos 6 possibilidades, dividindo pelas 36 oportunidades da malha, né, do 6 por 6, a gente chega num total de 16,67, que dá entre 16 e 17 jogadas aí, né, que teriam que resultar entre a soma 7. E se a gente eximir os valores duplicados, né, a gente chega em 3 sobre 21, que dá um total de 14,28%. Na nossa amostra física, então, né, desconsiderando aí o cálculo, a gente chegou num total de 14%. Então, se tu vê, ela fica entre os dois, tanto eximindo os valores duplicados quanto não, né? 16 e 14, o nosso fica 14%. A segunda questão sobre os dados era sobre a soma de 6 ou 8. Então, novamente, nós fizemos o espaço amostral e retiramos os valores que poderiam combinados da soma de 6 ou de 8. Nós temos um total de 10 valores, né, considerando a malha de 36, então isso fica em 27,77%, entre 27 e 28 vezes. E se a gente desconsiderar, né, os valores duplicados, aí a gente chega em 6 por 21, que dá um valor de 28,56%. No nosso caso, a gente atingiu fisicamente, né, 27% das nossas somas aí deu ou 6 ou 8. Então, a gente ainda está dentro do esperado, né? Apesar de, como a minha colega falou, o erro humano, né, o cansaço, a forma de jogar, poder ter influenciado entre a teoria e a prática, né, nos nossos resultados, a gente conseguiu obter as duas médias. Então, agora o exercício das cartas. Né? O primeiro era para ter 3 iguais, né? 3 cartas iguais, em 5 possibilidades. Então, a gente fez um cálculo de baralho duplicado, que nós utilizamos o baralho completo de 104 cartas, que dá 26
cartas de cada naipe. Então, a gente tem o 26, aí nós temos uma combinação de 8 por 3, porque são 8 naipes, né? Por 3 lugares que a gente gostaria. Temos uma combinação de 96 por 2, porque tirando 8 cartas aí, né? 8 possibilidades, sobra isso. Para as duas, para os dois locais que faltariam para fechar os 5. E na parte de baixo ali a gente utilizou o 104, que é o número total de cartas do nosso baralho, pela amostra dos 5 espaços aí que a gente teria. Então, ajustando isso, dá um valor de 7,21%. E nós encontramos 9 resultados. Então, na nossa prática, né, embaralhando ali o baralho, a gente chegou em 9%, que também está aproximado. Então, sobre as cartas da mesma naipe, a gente utilizou também um arranjo de repetição, que foi utilizado em outras questões. E nós começamos com 104 cartas, que é o total, né, de cartas que nós temos. Então, dá 104, se uma delas, né, uma for na primeira amostra. O segundo quadradinho tem 25 opções de ser da mesma naipe, porque o nosso baralho era duplicado. E cada canastra, né, cada carta, cada naipe teria 13 cartas. Então, 13 mais 3 daria 26. Se uma foi escolhida, sobrou 25. E assim por sequência, né? 24, 23 e 22 possibilidades de ser da mesma naipe. Então, embaixo, a gente tira as cartas escolhidas. Então, começa com 104 possibilidades e cai para 103, 102, 101 e 100. E isso totaliza um valor de 0,28%, que na prática, né, é abaixo de uma possibilidade. Então, perceba que pode ser o valor realmente de sorte. Nas nossas considerações aí no embaralhamento, nós não atingimos nenhum resultado de todas as cartas iguais. Nós chegamos a um total de 4 cartas da mesma naipe, né, e uma diferente, mas nenhum resultado onde todas elas sejam da mesma naipe. E esses foram as considerações que a gente teve. E permanecemos à disposição. Isso, né, Grazi? Isso aí. Tchau.